Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Filosofia para o Enem. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar vendo um pouco mais sobre os fundamentos do conhecimento dentro da filosofia. Bem pessoal, para poder estar começando a nossa aula de hoje, nós vamos estar falando o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é conhecimento. O conhecimento, pessoal, ele é uma coisa muito conspiracional. O conhecimento, pessoal, ele é regente por diversas coisas dentro do nosso mundo. Tudo que nós fazemos, que nós atribuímos, utilizamos certa prática conhecimental para que nós possamos estar executando certas coisas ao longo do nosso dia. Quando nós fazemos um café, ali, colocamos um café ali para poder fazer, nós relembramos a forma como nós fazemos. O conhecimento, ele representa a fonte de inspiração de informações que nós temos, sendo representado por experiência, por aprendizagem, por tudo aquilo que nós aprendemos ao longo do nosso tempo, em que nós armazenamos dentro do nosso cérebro e que nós executamos até a atualidade. Dentro disso, pessoal, nós utilizamos muitas coisas no nosso dia a dia que fazem com que sejam utilitários do nosso conhecimento para o nosso trabalho, para dirigir para o trabalho, para sair de casa, para ir até uma cafeteria, uma lanchonete. Nós precisamos do conhecimento, pessoal, para se localizar também e para entregar destinos que são armazenados dentro de nossas mentes, ou seja, informações. Como eu falei, pessoal, essas informações são itens necessários para a nossa produção diária. Assim como na filosofia, muitos filósofos acabaram entendendo que o conhecimento é uma forma de transmissão ideal, ou algo que através de informações são apresentadas. Essa palavra conhecimento, que vem do latim cognoscerse, que significa o ato de conhecer. O conhecimento, pessoal, é uma representação básica do olhar mundial aos seus elementos representativos, por meio de ideias que são essenciais por suas próximas práticas. Para começar a nossa aula de hoje, nós vamos estar falando também, pessoal, sobre as três formações elementares dentro do conhecimento. Professor, mas dentro dessas formações elementares do conhecimento, nós temos muitas coisas, nós temos o que? Neurônios? O que seria? Não, pessoal. O quesito que quando nós falamos sobre conhecimento, nós abordamos três elementos que são figurantes dentro do nosso cérebro, que indicam que aquilo está sendo efetuado e que representam uma ação de conhecimento. O primeiro deles, pessoal, seria propositalmente o sujeito. O sujeito seria a primeira ação elementar que nós temos dentro da representação do conhecimento. Como assim, professor? Sujeito. O sujeito, pessoal, ou como eu gosto de chamar de cognoscente, é uma pessoa que é capaz de se obter o conhecimento, é quem obtém o conhecimento. Quem tem conhecimento, quem tem esse tipo de redirecionamento, essas pessoas são chamadas de sujeito, ou seja, nós. Também, que é a segunda opção, nós temos também o objeto, ou então o cognoscível, segundo a própria forma de chamá-lo. O objeto, pessoal, é o conhecimento daquilo que pode se ter ou se conhecer, que é, no caso, a ação comum. E também, pessoal, dentro dessa segunda ação, que é o objeto ou cognoscível, nós temos o último, que é o mais conhecido também, que é, pessoal, a representação. Essa representação, pessoal, é aquilo que é o resultado do entendimento do objeto pelo sujeito. Ou seja, a representação seria a equação que é designada pela apresentação do sujeito e do objeto. Aquilo que é condicionado pelo sujeito e pelo objeto resulta-se em apresentação. É aquilo que se resulta nesse quesito. Ou seja, o sujeito e o objeto, escrevi aqui, pessoal, mais ou menos aqui, para vocês poderem ter uma noção dessas duas ações. Dentro dessas questões, nós temos aqui. Vamos pensar da seguinte forma, com a nossa questão inicial.
nós estamos dentro de uma aula, nós estamos no meio dessa aula, ou seja, você, aluno, é o sujeito, e esta aula que nós estamos tendo é o objeto, é a representação do objeto, e a representação é o que você está entendendo dela, o que você, aluno, está entendendo dela. Ou seja, o conhecimento, o assunto da aula é o que você está entendendo que é o objeto, sendo que o aluno é o sujeito, o objeto é o assunto da aula e a representação é o que o aluno está entendendo desse objeto, ou seja, desse assunto dentro da sala de aula. Pessoal, essa representação ela se estende por muitas coisas, por muitas formas de estar entendendo. Como, por exemplo, duas principais teorias que foram representadas pelo meio do conhecimento, que é com certeza as mais conhecidas, é chamado de empirismo e de racionalismo. São duas teorias de origem do conhecimento. Essas duas teorias, elas representam a ação inicial do conhecimento. Elas são formas diferentes de atribuição do conhecimento. O empirismo, pessoal, explica que o conhecimento é adquirido por meio da experiência, do contato do sujeito com o mundo. A representação com que as pessoas têm, que o diálogo, que a comunicação, seria um meio de adquirir conhecimento, de que o contato com outras pessoas, como por exemplo, o contato que um homem tem com uma mulher, ou então o contato que um homem tem com seus amigos, com seus familiares, seria a representação do conhecimento da forma empirista. Já no racionalismo, o racionalismo, pessoal, ele defende que o conhecimento vem por meio da razão, pelo ato de pensar, que o conhecimento ele é derivado por meio do pensamento, de que quando nós pensamos numa coisa, ou que quando nós pensamos na realização de algo, seria a ação de advir o conhecimento. Que o conhecimento advém por meio da razão e por meio da racionalização humana. Que os seres humanos, eles pensam para ter conhecimento. Eles, por meio, se interpretam por conhecedores, por racionais, advindo desta forma como conhecimento. Pessoal, essas teorias são duas teorias que estabelecem formas diferentes de conhecimento. Muitas das pessoas acabam atribuindo mais ao racionalismo, outras ao empirismo. Muitas pessoas também associam as duas teorias, mas até hoje, pessoal, é difícil de tentar deduzir qual das duas teorias está completamente correta. Mas por meio dessa forma, por meio da definição, é muito mais fácil de entender a sua própria definição. Também, pessoal, para poder estarmos deixando um pouco mais essa aula um pouco mais equilibrada, destaquei aqui, pessoal, os tipos conhecidos de conhecimento, que são as formas de dissipação do conhecimento. De início, nós temos aqui também o conhecimento teológico. O conhecimento teológico, ou chamado também de conhecimento religioso, ele é afirmante dos fenômenos que nós não conseguimos explicar racionalmente, por meio de quê? Do pensamento, por meio da razão, ou que desconhecemos na explicação, que seriam causas sobrenaturais, ou seja, coisas que não estariam ligadas à ação do pensamento, à ação da prática, mas que geralmente são causas que poderiam ser associadas a fenômenos sobrenaturais. Por meio disso, surge o conhecimento religioso, que é aquele que atribui as ações sobrenaturais a uma das entidades divinas, como deuses, como espíritos. Como nós já estamos acostumados a ver, como a Bíblia, que é uma figura de representação religiosa, ela é uma figura de representação central do ato religioso. Por meio da Bíblia, nós entendemos que a crença de deuses, que a crença de espíritos são reais. Por meio da Bíblia, pessoal, existem pessoas que têm crenças diferentes, que têm modos de crer, de acreditar na existência de Deus diferentes por meio desses atributos. Ou seja, o conhecimento teológico seria a atribuição por meio da fé. Seria a representação central que é designada à pessoa por meio da fé, por meio da sua ação representativa da fé, ou seja, tendo um resquício inicial por meio da fé. Tendo a crença, aquilo seria uma comprovação riléxica do conhecimento teológico, ou seja, conhecimento religioso, como foi em destaque. Nós também temos aqui, pessoal, o conhecimento empírico. Como eu já tinha falado com vocês anteriormente, o conhecimento empírico, pessoal, ele defende a ação
prática de geração em geração do nosso dia a dia, ou também, como a sociologia chama, o senso comum, ou então a representação central do senso comum, que é de forma espontânea de conhecer, que é o conhecimento adquirido por meio da nossa prática cotidiana, que é transmitido de geração para geração, de forma hereditária. Esse tipo de conhecimento, ele não tem, pessoal, qualquer tipo de intenção de ser experimentalmente ou teoricamente comprovado como verdadeiro ou falso, porque, logicamente, é um conhecimento que simplesmente acontece no nosso dia a dia. Porque é uma coisa diária que acontece, que vai acontecendo ao longo do nosso dia, e por ser desta forma, nós não temos como explicá-lo ou comprovar que ele é existente. Como, por exemplo, o fogo, pessoal, é considerado um dos primeiros atos de conhecimento dos seres humanos, porque por meio do fogo, o passado foi da geração em geração, sem se preocupar com muito por que isso acontecia. O importante era que o resultado era ter fogo. Muitas das gerações, pessoal, como no senso comum defende, é que ao longo das gerações, os conhecimentos, as culturas, as tradições vão passando de geração para geração sem qualquer tipo de questionamento. As pessoas simplesmente pegam aquilo e reproduzem nos seus dias. Ou seja, fazem aquilo de uma forma em que elas não conseguem definir o conceito, não conseguem ter um conceito, tendo uma prática diária daquilo que acontece com ela, daquilo que ela reproduz no seu dia a dia, que está centrado, porém, naquilo que ela defende, aquilo que ela representa para ela mesma ao longo do dia dela, é uma consideração central para o seu dia e também para o seu elemento todo. Ou seja, o fogo, por ser uma coisa de passar há muito tempo, não houve crítica, não houve atribuição a outra coisa, mas sempre foi passado de geração em geração, assim como a prática de trabalhar, como a prática de estudar, como a prática de dirigir um carro, dirigir uma moto. Essas práticas, pessoal, ao longo da história não foram tão questionadas, mas elas foram passadas de tempos em tempos sem ter ações hipotéticas de comprovação. Nós também temos aqui também, pessoal, o conhecimento científico, outro aqui também marcante aqui para nossa representação. O conhecimento científico, pessoal, é aquele nada mais e nada menos que é analisado e baseado em fatos científicos que são, de forma real, comprovados. São situações centrais de comprovações fatídicas. Aquilo que é comprovado pela ciência, ele representa uma ação direta, representa um realismo. O conhecimento científico seria praticamente a ação realista dos fatos existentes dentro da filosofia. As hipóteses ou as preposições no conhecimento científico têm a sua veracidade comprovada por meio de experimentações e não por meio da razão. Ou seja, como ocorre com o conhecimento filosófico, em que sua principal característica seria a base metodológica. O conhecimento científico, ele tem como bases metodológicas a sua centralidade comprovatícia, ou seja, a comprovação de fatos era retida como um meio de prova, como um meio de questionamento central que eles tinham. Por que os cientistas não questionavam aquilo? Os cientistas tinham os seus devidos questionamentos, tinham suas hipóteses, e por meio disso, eles comprovavam suas teorias por meio de experimentações, por meio de representações simbólicas, mas que mesmo assim geravam resultados, e esses resultados eram exemplificados e comprovados por meio desses fatos. Também temos aqui, pessoal, o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, pessoal, ele tem a ação consistencial de questionar a realidade de forma racional para a criação de ideias e também de conceitos. De acordo com a base da definição do conhecimento filosófico, ele surge da passagem do pensamento mitológico para o pensamento racional. Ou seja, o pensamento filosófico seria aquele que questiona sua própria realidade de modo racional. O que seria de modo racional? Por um modo de pensar, por suas críticas, por sua trajetória histórica.
não necessariamente buscando a encontrar respostas, mas proporcionando os devidos questionamentos com base na sua própria existência. Ah, professor, mas mesmo a filosofia encontrando resultados, respostas para suas teorias, ela mesmo assim se questionava na história? Sim, pessoal, ela sim questionava. Ela se questionava com o passar do tempo. Até a atualidade, a filosofia se questiona com base nos seus argumentos, nas suas teorias, mesmo comprovada por grandes filósofos da história. Mas mesmo assim, pessoal, esses questionamentos, eles eram com base na situação realística, com base na concepção realista. Mesmo sendo situações originais, situações que eram realisticamente comprovadas, a filosofia, mesmo assim com o tempo, passou a se questionar e com o tempo começou a encontrar respostas, mas que mesmo assim não fortaleciam sua existência. Também, pessoal, nós vamos falar também de uma outra forma também representativa do conhecimento, que é nada mais nada menos que é a teoria do conhecimento. O conhecimento, por muito tempo, por muitas gerações, foi questionado pela sua existência, foi dividido, foi perpassado por diversas outras ações contemporâneas, mas que mesmo assim a teoria do conhecimento, ou a chamada gnosologia, foi uma área de representação alta para a filosofia, dedicada ao estudo do conhecimento e à capacidade do ser humano por atingi-lo a ele mesmo. Por esse motivo, esse tipo de teoria, ela passava por ser interessante da psicologia. Ela era uma representação central, compreensiva da origem, passando como diversas formas da psicologia, também representando de forma literal a literatura, não se colocando como uma ação total das demais áreas, mas se colocando como um ato possível de identificar as ações humanas, representadas logicamente por seres humanos ao longo da história. Como disciplina da filosofia, a teoria do conhecimento teve seu surgimento na Idade Média, tendo o inglês John Locke como seu fundador. O filósofo inglês de muito tempo relacionava os seus estudos gnosológicos à teoria central da filosofia, que era uma representação central para as histórias para cada uma das suas ações relacionadas, mas que mesmo assim buscava uma forma mais abrangente dos seus estudos, criando assim a teoria do conhecimento, ou como chamada a gnosologia. A gnosologia, pessoal, ela está relacionada ao ato de conhecer, tendo como a sua relação central dois elementos que destacavam a ação representativa e importante até para a gnosologia. A gnosologia, pessoal, ou a teoria do conhecimento, era representada por duas formas. Representada pelo sujeito, de certa forma, que seria aquele que conhece, ou seja, o ser cognoscente, que tinha a representação, que tinha o conhecimento, que obtinha aquilo que era necessário. E também a sua ação inicial, como também a sua preposição, o objeto, que era aquilo que poderia ser conhecido, que era objeto pronto para ser conhecido. A representação pronta, que tinha como ato de identificar, sendo que o sujeito era chamado de ser cognoscente e também o objeto chamado de ser cognoscível. Por meio dessa relação, foi possível conhecer algo e estabelecer formas distintas para o conhecimento, ou melhor, a apreensão do objeto. Por meio disso, pessoal, nós vemos que o conhecimento ele partiu de duas formas. Ele partiu daquilo que das pessoas que provavelmente obtinham, que eram chamadas nada mais nada menos do que sujeitos, e aquilo que as pessoas pensavam, aquilo que elas colocavam como centralidade do seu pensamento, que era nada mais nada menos do que o objeto. Nisso, nós vemos que o conhecimento ele é uma representação geral daquilo que se torna em meio a nossas perspectivas, mas que mesmo assim, essa teoria foi uma representação muito grande para a filosofia e até hoje, pessoal, é uma grande contribuição para as suas teorias e também para grandes filósofos.
A teoria recente de Locke afirmava que a teoria central do conhecimento se baseava perante as suas divisões, mas que mesmo assim, em cada um dos seus passares ou em cada uma das suas trajetórias, ele não teve qualquer tipo de alteração com base nas suas perspectivas, mas que de certa forma tinha as suas devidas preocupações com relação à teoria, mas que mesmo assim chegou ao fim de sua teoria com base na perspectiva central do conhecimento, com base na ação do objeto e também do sujeito. Bem, pessoal, esse exercício proporcionado pela Universidade de 2011, ela estabelece a ação central da filosofia e também do seu conhecimento. Vamos ver. Entre os principais problemas da filosofia, destaca-se a teoria do conhecimento, como nós vimos anteriormente, que tem por objetivo investigar as fontes do conhecimento e as formas de juízos verdadeiros e suas regras para a obtenção do conhecimento seguro. Sobre a teoria do conhecimento, assinale o que for incorreto. Lembrando, pessoal, só para reforçar aqui, que no exercício é importante nós darmos credibilidade à ação da palavra incorreto. Porque, pessoal, muitos alunos acabam errando a questão com base nessa ação, com base nessa perspectiva. Quando nós estamos passando ali o enunciado, nós lemos de uma forma tão diferente que não conseguimos entender o que ele está pedindo. O incorreto, na maior parte das vezes, se transforma de uma forma correta. A letra A fala da seguinte forma: o problema do conhecimento em diferentes formas de fundamentação, seja racional através da razão ou empírica através da experiência, não diz respeito ao nascimento da filosofia na Grécia Antiga, nem à filosofia da Idade Média. Ele se deve apenas à filosofia moderna. Essa alternativa, pessoal, ela destaca a forma empírica. Ela destaca a forma empírica e também a forma racional de pensamento, ou seja, a forma racional e a forma experimental. Com base nisso, pessoal, essa alternativa está correta, porque ela destaca formas diferentes da representação do conhecimento. Ela representou que a ação racional era por meio das formas empíricas, das formas representativas, das experiências, que por meio da experiência poderia se obter o conhecimento, que por meio da razão poderia se obter o conhecimento. Ou seja, com base nisso, nós vemos que essa alternativa ela está incorreta, porque ela não se coloca a respeito unicamente da ação da Idade Média e muito menos somente da filosofia moderna, mas também que ela se destaca que outras formas de fundamentalização eram destacadas nesse tipo de teoria, sendo ela racional ou até empírica. Para fonte de qualquer forma, ela é representada de certa forma. Nesse quesito, pessoal, a letra A é a nossa alternativa incorreta. Já as demais, pessoal, giram em torno da ação central do destaque das teorias do conhecimento, que também afirmam uma forma diferente, como por exemplo, o homem é a medida de todas as coisas, teoria afirmada por Pitágoras, segundo a sua afirmação inicial do conhecimento. Ou seja, nesse quesito, a letra B está correta. O que diferencia, segundo Platão, a opinião do conhecimento é que a opinião fornece apenas um quadro provisório no mundo, ao passo que o conhecimento é o estudo imutável e permanente. De certa forma, essa alternativa está correta, porque ela diferencia formas diferentes da opinião e do conhecimento, sendo por meio de um quadro provisório mundial até a forma imutável e permanente. Nesse quesito, a letra C está correta. Para René Descartes, o desejo de verdade não é suficiente ao fundar o conhecimento, mas sim regras para a direção do espírito estabelecidas pelo rigor de um método lógico e metafísico. Sim, com base nisso, René Descartes estabelece formas metafísicas de entender o conhecimento por base de suas teorias ao longo dos tempos. Ou seja, aquilo que René Descartes acreditava ao longo da história com base no conhecimento, suas teorias de conhecimento estavam de acordo com a forma metafísica, mas não estavam de acordo com o modo de pensamento. Como diz a história, essa alternativa também está correta. A letra E afirma que o conhecimento se dá na relação do sujeito do conhecimento e por meio do objeto conhecido. Sim,
está corretamente também, porque por meio do sujeito e do objeto, nós temos como resultado aqui o conhecimento. De certa forma, a letra A é a nossa alternativa incorreta. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida com relação a uma das nossas aulas anteriores, pode nos dar através do nosso e-mail que nós vamos responder vocês o mais rápido possível. Essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.